Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Wagner. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os tipos de variáveis no PHP, ok? Então, vamos abrir um novo arquivo. Vamos colocar aqui tipos de variáveis.php. Então, abrindo nossa tag PHP. Fechando nossa tag PHP e vamos lá, né? Como que nós fazemos para declarar, Para declarar uma variável em PHP? Toda variável para ser declarada em PHP, ela tem que ser precedida, do símbolo de cifrão, tá? Então, toda variável, quando você for declarar ela no seu código PHP, ela deve ser iniciada com o cifrão. Depois, uma regra básica para todas as linguagens de programação, nenhuma variável deve começar com números ou caracteres especiais, Então, vamos dizer que aqui nós vamos chamar essa variável de x, ok? E aí, para atribuir um valor a essa variável, nós usamos o símbolo de igual e atribuímos o valor que você necessitar ou desejar ali, tá? Então, dessa forma, você declara a variável, beleza? E aí, se eu quiser realizar ali um cálculo, Por exemplo, eu posso colocar aqui eixo, Vou chamar a variável x. Então, para você imprimir uma variável na tela, você tem que usar ela o nome completo, Com o cifrão e o nome dela. E aí eu vou somar mais 2 ao meu valor da minha variável x, que vale 10. Então, 10 mais 2 será 12. Então, no nosso browser, se nós formos aqui no nosso browser, digitar aqui localhost para abrir, videoaulas, tipos de variáveis, 12 foi o resultado retornado para nós, ok? Então, dessa forma, você declara e atribui um valor à variável e possivelmente faz até um cálculo ali no momento de você mostrar esse valor da variável ali, ok? Bom, mas toda variável ela possui tipos, tipos de variáveis. Então, cada variável possui um tipo de informações de dados que ela pode receber, Nós temos lá o primeiro tipo, é o tipo numérico, Então, tipo numérico. Então, vamos dar o nome da nossa variável de número, E como ela vai ser uma variável tipo numérico e vai ser do tipo inteiro, Inteiro. Ela receberá somente números inteiros, Então, posso colocar aqui exemplo, menos 2, menos 1, 0, Menos 2, menos 1, menos 0 não, 0, mais 1, mais 2, números positivos, negativos, podem ser considerados ali números inteiros, São aqueles números que não são quebrados, que não possuem vírgula, São números inteiros. Então, estou dizendo aqui, a minha variável número receberá 5, Então, eu posso colocar aqui eixo, abrir uma mensagem aqui, variável do tipo número inteiro, e aqui eu vou mostrar número. Outra vantagem que o PHP tem, no caso de você enviar uma mensagem utilizando a concatenação, ou seja, a junção de uma frase com uma variável, é que se você colocar tudo dentro da mesma aspas,
ele vai ser capaz de identificar o que é a variável e o que é a mensagem. Então você não vai precisar fazer ele de fazer separado, né? Então, normalmente nós faríamos dessa seguinte forma, né? Colocarei aqui eixo variável, né? Vou colocar para diminuir, né? Valor número inteiro, e aí você colocaria ponto. O ponto serve de concatenação para uma frase no PHP, né? E aí você faria dessa forma aqui, né? Valor número inteiro. Você poderia estar fazendo dessa forma, ou colocando tudo dentro de aspas, e aí nesse momento ele consegue identificar o que é um número e o que é uma variável, melhor dizendo, né? E o que é a frase. Okay? Mas você tem essas duas possibilidades aqui para você usar aí a exibição de uma mensagem. Tá? Então, se eu pegar agora e executar lá, né? Olha lá, variável do tipo número inteiro 5. Né? Então, aqui vamos colocar uma quebra de linha antes, né? Para ficar mais ajeitadinho o nosso código. E aí ficou aqui na outra linha, né? Com a linha quebrada. Ok? Outro tipo de variável é a tipo numérico quebrado, vamos chamar assim, né? Que é aqueles com números fracionados, com números com ponto flutuante, né? Exemplo, vamos lá, menos 2,35, e aí vale lembrar que tem que ser ponto, não pode ser vírgula, tá? Você vai usar o ponto como objeto substituindo a vírgula ali no teu número quebrado, né? Então, menos 1,75 menos 0,24 1,75 positivo, 2,89 positivo. Então, exemplo aí de números quebrados, aí, números fracionados, números com ponto flutuante, né? Desculpa aqui, uma correção, 2,089. Ok? Então, nós faríamos da seguinte forma. Então, poderíamos colocar aqui uma variável chamada número quebrado, né? E vamos atribuir o número 3,98, né? Então, aqui eu vou quebrar uma linha, certo? E faltou o comando eixo, e vou colocar aqui eixo valor quebrado espaço número quebrado. Okay? E aí eu mostro o meu valor do número quebrado. Opa, deu um errinho na linha 16. O que faltou? Faltou aqui na linha 15 o ponto e vírgula, né? Então tá lá, opa, mais um erro. Tipos de variável para PHP, valor quebrado. Escrevi errado, né? Aí fica difícil. Valor quebrado, tá lá mostrando pra gente. Aí outro tipo de variável que nós temos é o variável de texto, né? Então nós temos aqui a variável tipo texto. Ou seja, a variável tipo texto é aquela que você vai imprimir uma palavra, vai colocar ali uma mensagem, né? Por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui olá mundo, né? Seria um tipo de dado, de informação do tipo texto que você vai arquivar numa variável que nós vamos chamar de texto, ok? E aí vamos atribuir o valor olá mundo tech, beleza? E aí nós colocamos lá, né? Esqueci de fazer duas coisas, né? Colocar o eixo aqui
colocar o eixo para quebrar a nossa linha. E aqui embaixo eu vou colocar o eixo, colocar aqui valor texto, né? Texto, e aí vou colocar aqui a variável texto. Certo? Então todo valor que eu atribuir para a minha variável vai ser mostrado na variável que eu estiver apontando, né? F5, olha lá, mais um erro para variar, né? Faltou um ponto e vírgula aqui. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção e não esquecer são dos pontos e vírgula, ficar sempre esperto com isso. Beleza? Essa é uma outra variável. Nós temos as variáveis do tipo booleano, né? São as variáveis, né? Tipos variáveis boolean, né? Elas são variáveis, tá? Que possuem somente dois valores. True, que significa verdadeiro, e false, que significa falso, tá? Então você tem aí dois valores só para o tipo de valor booleano, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui que vamos criar uma variável chamada boolean, né? Boolean, e vamos atribuir o valor true, certo? E aqui acontece algo interessante, se você for ver, né, vamos fazer aqui ó, uma quebra de linha, né, olha o ponto e vírgula para não esquecer, eixo, vou mostrar aqui, vamos colocar aqui valor de valor variável boolean. Opa, faltou as aspas aqui, né? Valor da variável boolean, e vamos colocar aqui boolean, certo? Ponto e vírgula. E aí vamos ver o que acontece, né? F5, ele trouxe valor variável booleana, né? E ele trouxe o valor 1, né? Significa que seria verdade, né? Se eu trocar aqui para false, ele não traria nada aqui para a gente, seria 0, não está ativado, né? Então, ele como se ele estivesse considerando ativado ou desativado, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, né? Porém, ele não escreveu verdadeiro ou falso. Nesse caso, nós teríamos que fazer uma condicional que transformasse esse false em falso, né? Esse 0 em falso e esse 1 do true em verdadeiro, para ele trazer uma mensagem, né? Mas isso a gente vê numa próxima aula, quando a gente vai estar falando aí de condicionais, para vocês aprenderem a fazer uma condicional. Por enquanto, só vamos conhecer as variáveis, tá? Então, se eu colocar aqui true, né? Se eu colocar aqui true, ele vai me trazer o valor 1 aqui na frente, beleza? Mas é porque a variável booleana ela só retorna true ou false, tá? Ela não tem texto, então é 0 e 1. É uma condicional ali, digamos assim, na linguagem de máquina ali, né? Na linguagem binária, que ele vai trazer esse 0 e 1. Beleza? E aí, o outro tipo de variável que nós temos dentro do PHP é a variável vazio, né? Vazio, que é conhecida como null, tá? Essa variável null é diferente de você atribuir um valor em branco, né? Um espaço em branco à sua variável. Essa é para quando você quer considerar que seja nulo, que ela não tenha uma informação, tá? Então, se eu criar aqui uma variável chamada vazia, por exemplo, e atribuir o valor null a ela, atribuir esse valor null a ela, eu der um eixo, abre aspas, barra br, fecha, ponto e vírgula, eixo, valor
variável vazia igual vazia, tá? O que ele vai me retornar? Ah, não vai me retornar nada, né? Vai tornar vazio, não tem nenhuma informação. Porém, internamente, ela está atribuindo o valor nulo, né? O valor vazio para ela. Isso aqui é diferente do que eu fizer isso aqui, ó. Por exemplo, né? Aqui atribuir um valor, um espaço em branco. Ele vai considerar esse espaço em branco como informação. Por mais que, se eu atualizar agora, ele continue do mesmo jeito, não trazendo nada, por ser um espaço vazio, mas ele vai estar ocupando um espaço na memória no momento da execução. E quando eu coloco null, ele não vai estar ocorrendo essa ocupação de memória ali, usando aquele pedaço de memória. Beleza, pessoal? Então essas aqui são as variáveis, são os tipos de variáveis que vocês têm no PHP, e quero ver se alguém percebeu uma coisa, né? Quem já conhece aí a programação, se notou alguma uma peculiaridade aí, uma característica do PHP. Normalmente as variáveis em outras linguagens, nós temos que identificar o tipo de variável, né, que você está atribuindo àquela variável que você criou. E curiosamente, no PHP, ele faz isso automaticamente. Então, eu criei aqui um número, a variável número, por exemplo, e ela interpretou que ela é tipo inteiro. Mas se eu chegar e trocar esse número aqui por olá mundo, por exemplo, olá mundo tech, né? Se eu trocar isso aqui, essa variável número vai passar a ser uma variável texto automaticamente. Não vou precisar atribuir, informar aqui o tipo da variável para o PHP. Ele reconhece isso automaticamente. Isso é muito bom, facilita muito a vida aí do programador, mas cuidado para você não criar uma confusão mental aí no momento que você estiver programando, né, e bagunçando aí os tipos de variáveis e não conseguindo os seus resultados esperados, tá? Muita atenção nesse momento, beleza, galera? Mas tá aí, tá apresentado aí os tipos de variáveis, mostrando para vocês que o PHP ele reconhece esse tipo de variável automaticamente, sem você ter que colocar aí as informações, atribuição de tipo. Beleza? Então foi isso, já chega pela aula de hoje, né? Já se estendeu um pouquinho. Quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho de notificação. Sempre temos vídeos novos aí no canal. Beleza, galera? Obrigado pela presença de todos, pela atenção e fui, galera. Até mais.